Olá, graça e paz a vocês que me ouvem. Gostaria de falar um pouquinho sobre o medo que nos paralisa, o medo que nos impede de vencermos, o medo que mente para nós. Você tem medo do quê? A Bíblia nos orienta em algumas situações e é sobre isso que eu quero falar. Então vamos lá. Uma das coisas que, meditando na palavra de Deus, eu identifiquei e coloquei em prática na minha vida, e isso tem dado muito certo, porque o que a Bíblia nos orienta sempre dá muito certo, é que nós precisamos identificar qual é a real situação em que nós estamos vivendo. Sempre que estamos com medo, é importantíssimo, eu diria imprescindível, que nós paremos e meditemos sobre isso e identifiquemos o que é que nós estamos vivendo, qual a situação que nós estamos hoje, por que nós estamos nessa situação e quais são as possibilidades para que nós possamos sair ou enfrentar essa situação. Do que você tem medo? Qual é a pior situação que pode te acontecer? Você está vivendo hoje uma aflição e essa aflição, o que de pior pode te acontecer? Porque quando você identifica isso, você começa a perceber que talvez você não precisasse ter tanto medo assim, porque a nossa natureza fraca, carnal, ela vai nos levando a uma situação de que a gente começa a ter um apavoramento, sendo que a pior da situação que pode acontecer, ainda assim, não é uma situação para morte, não é uma situação de fim, não é uma situação de desespero. Mas a gente não percebe isso porque a gente não para fazer as análises reais. Olha aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, tá? Aqui ele está falando de tentação. Ele diz que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então, primeira análise. O que você está vivendo, o medo que está te assolando, que está dominando sua mente, que está sufocando sua alma, qual é a origem dele? Vem de uma tentação? É uma tentação na qual você está quase sucumbindo? É um pecado que está batendo a sua porta e que você está vigiando ali, mas você está perdendo as forças contra ele? Porque aqui a palavra diz que todos nós vamos enfrentar situações. Aí ele fala que são as mesmas que os outros enfrentam, mas eu entendo que é no sentido de o mesmo nível, no mesmo grau, na mesma força, porque as tentações podem vir tanto do externo quanto do nosso interior, da nossa natureza carnal, do nosso desejo da velha natureza ainda, que não morreu no batismo. Então, a minha velha natureza, ela tem certos desejos e a sua velha natureza tem desejos diferentes às vezes. Então você olha para mim e fala: como que a Vanessa pode ter caído nesse pecado? Eu olho para você e falo a mesma coisa. Como que você sucumbiu a essa fraqueza? Então, isso nos mostra o quê? Que nós temos desejos nas mesmas intensidades, desejos pecaminosos. Porém, se nós caímos, é por quê? Porque fraquejamos no nosso relacionamento em Deus, porque não confiamos no que Deus prometeu, não conhecemos o poder de Deus, não nos relacionamos com o amor de Deus, não entendemos a mensagem da cruz, porque aqui está falando que Deus não vai permitir tentação que a gente não tenha força para suportar. Que é pra gente, quando vier, Deus vai nos dar força. Ele já nos prometeu isso. Porque o povo no deserto, os israelitas, uma geração inteira morreu naquele deserto, porque não confiaram na promessa de Deus e sucumbiram à tentação da idolatria, à tentação da murmuração, à tentação da falta de regozijo no relacionamento com Deus. E eles viram o mar se abrir e fechar no momento correto. Eles foram alimentados pelo maná, eles viram a nuvem durante o dia, eles viram a coluna de fogo à noite. E eles ainda assim sucumbiram à tentação da murmuração e da idolatria e da rebeldia, porque não confiaram na fidelidade de Deus,
Deus prometeu e eles não acreditaram na promessa. Então, se o seu medo tem origem numa tentação, o caminho é você... O que de pior pode te acontecer, né? Se Deus falou que você tem força e que a tentação não é maior que você, o pior vai ser um sofrimento momentâneo, mas em Deus você vai vencer. E também tem a origem nas provas, né? Veja que o mesmo apóstolo Paulo, já na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar lá com vida. Nós nos sentíamos condenados à morte. Então, veja bem, existem provas que nós passamos, que aí já não é mais, não tem mais nada a ver com tentação, tem a ver com provas. Eu até ouvi uma coisa outro dia que eu achei interessante, que Deus é o professor que nos dá a prova, para que nós sejamos aprovados mediante o conhecimento que nós já adquirimos sobre aquele assunto, ou então buscamos adquirir durante a prova, mas que o capeta, ele é o inimigo que nos traz a cola. Por que o inimigo? Porque cola é ilegal, né, queridos? Cola é mentira, e ele é o pai da mentira, e mentira é pecado, e o pecado leva à morte. Então não podemos querer passar pelas provas que Deus nos dá, porque a tentação não vem de Deus, mas a prova sim. A prova que Deus nos dá, não podemos querer antecipar os fatos ou colar ou tentar passar por ela sem suportar todas as situações e as etapas dessa prova. Mas aí, o que Paulo diz? Como ele venceu? Ele falou, olha aqui, que ele não tinha mais esperança. Então, se você está desesperançoso, que a sua prova não tem mais fim, se você está desesperançoso a ponto de pensar como ele pensou, nós nos sentimos condenados à morte. Então, o que pior pode te acontecer? Você, que é da nova aliança, que reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, a morte já não tem mais autoridade sobre a tua vida, não tem poder sobre você. O teu corpo pode tombar e voltar ao pó, da onde ele veio, porque nunca deixou de ser pó, mas a sua alma viverá para sempre com o seu Redentor, porque o seu Redentor está vivo. Olha como nós podemos já iniciar um caminho de vitória nessa prova, porque nem a morte pode nos condenar mais. Então ele estava se sentindo condenado à morte, mas isso aconteceu com um propósito, ele segue dizendo aqui, para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita mortos. Então por isso eu falo para você, ele se sentiu como condenado à morte. Se você estivesse se sentindo como um condenado à morte, você tem essa linha aqui, orientada por Paulo, para você mudar a sua visão. Porque ele, nesse momento de angústia, ele sentiu isso, mas em seguida ele já viu que Deus tinha o propósito de dar a ele uma maturidade espiritual, que era para aprender a confiar não mais nele, e sim em Deus. Por quê? Porque esse Deus, ele sabia, ele conhecia, eu sei, você sabe, nós precisamos gerar essa convicção na nossa alma, que é o Deus que ressuscita mortos. Então, por pior que seja a prova que nós estamos vivendo, o medo não pode nos paralisar. Porque mesmo que essa prova nos condene à morte, pode ser uma doença, um diagnóstico onde você está desenganado, pode ser uma série de coisas que te condene à morte. Deus, o nosso Pai, é o Deus que ressuscita mortos. Nossa vida é eterna, nós somos separados para viver com Ele no céu. Então esse medo não pode nos paralisar. O que tanto a tentação quanto a prova nos ensina é que nós não somos capazes de viver sem estarmos diante do poder, da grandeza, da majestade do nosso Pai. Nós dependemos dele. Deus não tem compromisso com quem não tem consciência que precisa de um Salvador. Nós precisamos do Salvador todo o tempo, toda a nossa vida, em qualquer situação, na mesa farta ou na mesa vazia, na doença ou na saúde, na riqueza ou na miséria. Nós precisamos de um Salvador e temos condições, porque a graça de Deus nos capacita a confiar que esse Deus,
Ele tem o melhor para nós, ele ressuscita mortos e os seus pensamentos são de paz para a nossa vida. Ele é poderoso, infinitamente poderoso para nos dar muito mais e melhor do que sonhamos ou almejamos. Mas precisamos estar aos pés dele, aos pés da cruz, confiando nele. Põe para fora esse medo. O seu Deus, o seu Redentor está vivo e ressuscita mortos. Em nome de Jesus, fique com essa palavra.